O médico Anthony Wong, pediatra, especialista em toxicologia e diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas em São Paulo, voltou a criticar o isolamento horizontal. Ele falou novamente sobre a necessidade de uma flexibilização com o repórter Samuel Santos. Doutor, faz um mês que nós conversamos inclusive sobre a flexibilização da quarentena, um isolamento vertical. Como é que o senhor vê o isolamento que a gente tem vivido? A gente só vê os números crescendo. O senhor acha que funcionou? Absolutamente. Acho que foi um desastre, foi um fracasso total. Pelo seguinte, todo isolamento corresponde em 2, no máximo 3 semanas, uma queda na mortalidade. Do jeito que foi feito o Brasil, em primeiro lugar, foi feito muito tardiamente. Primeiro, não devia ter feito, mas como já queria fazer, tinha que ser feito inicialmente mais rigoroso desde o início. Com isso, as pessoas se acostumariam e aceitariam um tipo de isolamento ou de uma disciplina melhor, como se foi na Europa, etc. Agora acontece, chega agora, 8ª, 9ª semana depois de decretado, você lembra que foi feito isso em março, né, meados de março? E agora, em vez de afrouxar, está cada vez mais rigoroso. As pessoas estão cansadas. O corpo humano não aceita uma quarentena ou um confinamento, ou seja, enjaulamento, que é a palavra mais correta disso, por tanto tempo. É por causa disso que tanta desobediência, tanto não aceitação. Aliás, saiu 2 artigos agora, um do Johns Hopkins, outro da Harvard, 2 professores falaram que confinamento é inútil e é contraproducente. E já que agora, assim, não é mais questão de confinar, fechar ou não fechar, tem que abrir agora. 2 professores, ele hoje de manhã, uma mensagem na New York Times, exatamente que o confinamento é contraproducente e contra a natureza humana. Temos números de Nova York, grande porcentagem de quem foi infectado lá na cidade fez o isolamento. O que isso significa? Exatamente o que nós falamos antes. Quando você fecha pessoas dentro de uma área confinada, uma área restrita, a maior transmissão dessa doença, certo? Então, uma pessoa vem de rua, porque tem que sair, né, fazer compra, alguma coisa assim, e ele acaba transmitindo porque da proximidade das pessoas. Então, o certo é justamente fazer o quê? Deixar pessoas mais abertas, como se fosse o verão, certo? Como a gripe normalmente tem no Brasil, no mundo inteiro, é muito mais intenso e muito mais frequente no inverno que no verão, porque no inverno as pessoas tendem a ficar próximos e dentro de casa. E aí é maior contágio. No verão, as pessoas ficam distantes do outro. O vírus circula, só que ele circula com mais dificuldade, porque as pessoas ficam distantes, e também porque o próprio calor enfraquece o vírus. Então, quando nós devemos ter feito isso em março, abril, um tipo de isolamento ou distanciamento vertical e distanciamento social, não fizemos e agora vamos pagar justamente uma maior transmissão nos meses de frio. O número desastroso que nós temos atesta que não funciona. Então, não adianta insistir nesse tipo de programa que só aumenta mais o fracasso, aumenta mais a doença e principalmente traz problemas psiquiátricos, psíquicos, sociais e principalmente financeiros. Ribeirão Preto tem números controlados da Covid-19 hoje, só que é obrigada a seguir as mesmas restrições da Grande São Paulo. O quanto isso é errado? Bom, cada um tem que ajustar o seu confinamento ou o seu programa de acordo com a sua realidade. Não pode fazer na Alemanha a mesma coisa que faz na Argentina ou no Brasil, porque cada país, cada povo tem sua realidade. Então, se Ribeirão Preto tem números restritos, você deve afrouxar para que o peso, o prejuízo econômico, social, não seja tão grande quanto cidades com maior densidade populacional, como as grandes cidades, ou que tem a outra realidade, que os carros, os ônibus andam lotados e as pessoas circulam muito próximo do outro. Então, deve ser flexibilizado de acordo com a realidade da região. Doutor, acompanhando os números aqui do Brasil, em que ponto da doença estamos? Em que ponto da pandemia estamos? Já alcançamos o pico? Olha, o Brasil, segundo todos os modelos matemáticos de pessoas que conhecem epidemiologia, conhecem infectologia,
Nosso pico deve ter sido no mês de abril, em meados, logo depois da Semana Santa, certo? Foi onde teve um pico e devia ter caído. E por algum motivo até bastante desconhecido, ou diria até suspeito, tá certo? Esses números continuam a subir depois disso. Então é estranho. Todos os países que tiveram essa contaminação seguem um padrão normal, quer dizer, sobe e desce, sendo que o pico fica entre a 6ª e a 8ª semana após o início dos primeiros 100 casos. O Brasil, esse número passou, enquanto em vez de descer, continua subindo. Então, isso leva a 3 suposições. Primeiro, o programa é uma porcaria, não serve, tá certo? Porque devia ter baixado e não aumentado. Segundo, os números são realmente essas, não são tão inflacionados ou falsos para justamente justificar uma quarentena dessa maneira, tão dura como está, e mantendo o pessoal refém de números não corretos. E o terceiro, ele está sobrecarregando todo o sistema de saúde e omitindo ou fazer com que o serviço médico não atenda adequadamente outras doenças que continuam existindo. As pessoas com dengue, as pessoas com infarto, com diabetes, câncer, por exemplo, tem que fazer terapia, etc. E tem medo, essas pessoas têm medo para ir para o hospital por causa daquela falsa sensação, ou uma sensação talvez não adequada, de que eles vão pegar a Covid sem entrar no hospital. E quando na realidade tem tratado a sua doença básica para poder sobreviver mais. É de supor que o número de mortes está muito mais alto justamente porque há um negligenciamento das outras doenças que precisam ser tratados com ambulatório, com a volta do paciente sempre, etc. E essas pessoas estão negligenciadas, não sendo tratadas adequadamente, eventualmente estão morrendo por causa desse não continuação de tratamento da sua doença de base. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É um prazer falar com vocês de Ribeirão Preto.